Você já se perguntou por que as áreas comuns de um condomínio, como o terreno, o telhado e as paredes externas, não podem ser divididas ou vendidas separadamente? Isso acontece porque o seu condomínio nunca poderá ser dividido ou vendido de forma parcial, segundo a lei. Esse é o assunto do artigo 3º da lei do condomínio, que fala sobre o que exatamente faz parte do condomínio e como essas áreas comuns são administradas. Eu sou o Rogério Moura, consultor imobiliário, e hoje vou explicar por que isso acontece e o que mais o artigo 3º da lei do condomínio define sobre as áreas comuns. Se você quer entender como essas regras afetam a administração do seu condomínio e os direitos de todos os moradores, continue comigo. O artigo 3º diz assim, abre aspas, o terreno em que se levantam a edificação ou um conjunto de edificações e suas instalações, bem como as fundações, paredes externas, o teto, as áreas internas de ventilação e tudo o que mais que sirva a qualquer dependência de uso comum dos proprietários ou titulares de direito à aquisição de unidades ou ocupantes, constituirão condomínio de todos e serão insuscetíveis à divisão ou alienação destacada da respectiva unidade. Serão também insuscetíveis de utilização exclusiva por qualquer condômino. Vetado. Fecha aspas. Esse artigo é o que define o que é de todo mundo no condomínio, ou seja, aquelas partes que são compartilhadas por todos os moradores. Ele diz que o terreno onde o prédio está construído, as fundações, as paredes externas, o teto, as áreas de ventilação e tudo o que é necessário para o funcionamento do prédio, como um todo, são de propriedade comum de todos os condôminos. Isso significa que ninguém pode pegar uma parte dessas áreas comuns e dizer, isso aqui é só meu. Essas partes do prédio são chamadas de áreas comuns e, como o nome já diz, são de todos. Ninguém pode dividir ou vender essas áreas de forma separada da sua unidade, como o seu apartamento, por exemplo. Então, você não pode vender uma parede externa ou um pedaço do terreno porque essas coisas pertencem a todo o condomínio, não a uma pessoa só. Ou seja, essas áreas não podem ser usadas exclusivamente por um morador. Por exemplo, ninguém pode transformar uma área comum em um espaço só seu, como um jardim ou uma garagem, que seria usado apenas por ele. O objetivo desse artigo é proteger essas áreas essenciais que todos os moradores utilizam e garantem o bom funcionamento do edifício. Afinal, as partes estruturais do prédio são vitais para a segurança e a integridade do edifício. Se cada morador pudesse vender ou dividir essas áreas, isso poderia causar problemas graves na estrutura do prédio e afetar a segurança de todos. Então, o artigo 3º assegura que a manutenção e o uso dessas partes são coordenados de maneira que beneficie a todos. Sem essa regra, poderiam surgir conflitos entre os moradores sobre quem tem direito de usar ou modificar as áreas comuns. O artigo estabelece que essas áreas devem ser compartilhadas e usadas de forma coletiva, ajudando a evitar disputas e garantindo uma administração mais organizada. Outro ponto importante é que as áreas comuns e a estrutura do prédio são importantes para o valor do imóvel. Se essas partes fossem tratadas de forma individual e separadas, isso poderia desvalorizar o imóvel e prejudicar a qualidade de vida no condomínio. Sobre o veto. Agora, tem uma parte do artigo que foi vetada, ou seja, foi retirada do texto original da lei. Quando um trecho de um artigo de lei é vetado, significa que, apesar de ter sido proposto e incluído inicialmente na legislação, ele foi removido antes da aprovação final da lei. O veto geralmente ocorre quando se identifica que a proposta original tem problemas, seja por ser inadequada, causar conflitos com outras leis, ou por não atender às necessidades dos cidadãos de forma eficaz. Às vezes, um veto é aplicado porque a medida proposta pode ser considerada impraticável ou injusta para alguns grupos.
Quando uma nova lei é proposta, ela passa por várias etapas para ser aprovada. Primeiro, a proposta é discutida e pode ser modificada. Se um trecho é vetado, ele é retirado da proposta antes da versão final da lei ser aprovada e sancionada. Sanção. Aqui significa a aprovação final do texto da lei, geralmente feita pelo chefe de governo, como um presidente ou governador. O veto é feito para corrigir ou evitar problemas com a lei. Por exemplo, o trecho vetado pode ter sido identificado como algo que poderia criar confusão, causar injustiças ou não funcionar bem na prática. O objetivo é garantir que a lei, quando finalmente aprovada, seja clara e justa. Então, em outras palavras, este artigo sofreu o veto porque percebeu-se alguns problemas nessa lei. Por exemplo, permitir que as áreas comuns fossem usadas exclusivamente por um condômino poderia tornar a administração do condomínio muito complicada. Se o morador tivesse o direito exclusivo sobre uma parte do terreno, isso poderia criar conflitos com outros moradores e dificultar a gestão dessas áreas comuns. A ideia de permitir o uso exclusivo de áreas comuns por um só condômino poderia levar a situações injustas. Imagina que um morador pudesse usar uma área comum de forma exclusiva, enquanto os outros não teriam acesso a essa área. Isso poderia criar desigualdade e insatisfação entre os moradores. Por isso, o veto foi uma forma de simplificar a gestão do condomínio e garantir que as áreas comuns fossem usadas de maneira justa e equitativa. Ao remover a parte do artigo que permitia o uso exclusivo das áreas comuns, a legislação buscou evitar complicações e problemas que poderiam surgir com a administração e com a convivência entre os moradores. O que podemos concluir de tudo isso? Então, agora que você sabe mais sobre o artigo 3º da Lei do Condomínio e o motivo pela qual foi vetado, fica claro que essa mudança buscou simplificar e evitar problemas na administração dos condomínios. Se você é morador ou está pensando em investir em um condomínio, entender como as regras comuns são tratadas e como a lei pode mudar é importante para evitar surpresas. Saber como esses aspectos legais impactam a administração e a convivência é essencial para uma boa gestão e convivência entre os condôminos. Fique atento às atualizações e às regras específicas para o seu condomínio. Para mais detalhes sobre o que influencia a administração dos imóveis e como os aspectos legais podem afetar a sua vida, continue acompanhando o canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo da série. E compartilhe com quem pode se beneficiar com essas informações. Até a próxima e continue informado comigo.